Bota ele lá. Incomoda ele lá. Amarga a cerveja lá. Não deixa ele encontrar esses amigos que são amigos de copo. Eu fazia muito oração. Eu orava muito pela vida dele quando ele fazia essas coisas, sabe? Às vezes eu ia para a igreja, ele falava, hoje eu vou no centro fazer um trabalho. E aí eu já estava muito cansada, porque esse processo todo levou uma média de 2 anos, sabe? De eu ter que me submeter a estar em lugares que eu já não queria mais. Então você vivia uma guerra espiritual também. Porque o tempo inteiro. Você na igreja e ele na macumba. É. Meu Deus. Teve um dia, e esse dia foi muito marcante. Foi o dia chave, assim, da nossa conversão. Uhum. Que é o que a gente conta quando a gente vai dar palestra nas igrejas para casais, né? Nesse dia, eu falei, eu vou para a igreja. Ele falou, vou pro centro porque eu tenho um trabalho para fazer no cemitério. Aí eu falei, nessa hora, assim, sabe? Eu falei, tá bom. Sabe quando você fala, você não pensa? Eu falei, tá bom. E aí eu fui para a igreja. Na igreja eu lembro que eu chorava tanto, orei tanto. Aí eu cheguei em casa, ajoelhei no pé da cama. E todos os dias, quando ele chegava, que ele abria a porta chegando de algum lugar, eu ajoelhava nos pés da cama e orava ao Senhor, obrigada porque o Senhor está trazendo meu marido de volta. Em segurança. Mesmo bêbado, mesmo voltando de um show, mesmo do que fosse. Eu ajoelhava e agradecia ao Senhor porque ele estava trazendo o meu marido de volta. E então, quando ele entrava em casa, eu ajoelhava. Então, ele me via orando todas as vezes. E aí, nesse dia que ele falou que ia fazer o trabalho, eu lembro que eu falei, chega, não dá mais. Eu não vou mais ficar me sujeitando a isso. Acabou. Eu não preciso passar por isso. E aí, porque todo mundo acha que o meu problema com ele no casamento foi mulher, e nunca foi. Nunca foi, eu nunca peguei uma traição do Gustavo. E depois eu vou contar o que aconteceu, porque eu descobri que eu fui traída várias vezes. Mas nesse processo, as nossas brigas eram porque ele queria ficar na rua e bebendo o tempo inteiro e não me dava atenção e não queria achar que tinha uma vida de casado. E a briga era essa, sabe? Já teve vezes do porteiro bater na minha porta e falar assim, quer que chame a polícia? Porque eu arremessava as coisas nele, pegava a primeira coisa que eu vi e tacava nele. Eu também não era fluxo de cheirasse, não. Eu era brava. Isso lembrando que era antes da conversão. Então, assim, já teve brigas, assim, absurdas. Da gente se machucar fisicamente, porque eu parti pra cima dele pra bater nele. Ele nunca me bateu. Ele sempre me segurava, mas muito forte, porque eu perdi o senso, sabe? Porque eu ficava muito, muito irada. E aí, eu falava, cara, eu não vou ficar vivendo isso, sabe? E aí aconteceu esse processo todo, eu ir para a igreja e tal, já estava sendo transformada, já não acontecia mais esse episódio de briga, nada disso, eu aprendi a calar, sabe? Eu guerreava em silêncio com jejum e oração. E é uma luta muito difícil, porque você não vê acontecer, parece que quanto mais você ora, mais se distancia, sabe? Mais o diabo trabalha para te tentar, para te tirar do foco, para fazer você desistir. Para você ter noção, eu já fui em reunião de oração, que as mulheres sabiam da minha história, de mulher ser usada e falar assim, Deus não... Irmã, Deus está falando que teu marido não tem jeito. Olha. Por isso é que eu falo. Nossa. Eu fico com a palavra que o Senhor me deu. E a Bíblia diz que eu e minha casa serviríamos ao Senhor. Amém. É uma promessa. Então, eu não foquei no que as pessoas falavam. Por mais que as circunstâncias todas diziam que não ia mudar, o cara ganhava muito dinheiro. Tinha um monte de mulher atrás dele. Fama, sucesso, viajava o tempo inteiro. Tudo que um homem quer. Por que Deus vai transformar esse homem? Não tem como. Sabe? Como que ele vai largar o dinheiro? Como que ele vai largar a vida que ele levava? Só que eu tinha uma fé e uma certeza, porque a fé é a certeza das coisas que você não vê, né? Mas certeza de que um dia vai acontecer. Então, a minha fé era essa. Eu não sabia como, não tinha jeito, mas eu sabia que ia acontecer. Então, o ponto que nesse dia que ele falou, eu vou por centro, que eu fui para a igreja, chorei muito na igreja, voltei, que ele entrou pelas portas, ele tinha virado a madrugada no cemitério. Quando ele entrou pelas portas da casa, ele virou e falou assim, eu estou muito cansado, eu vou deitar para dormir, depois a gente conversa. Eu peguei a chave do carro e saí para trabalhar. Eu já tinha orado para agradecer que Deus tinha trago ele, mas eu fui para o trabalho falando, Senhor, acabou. E quando eu desci para ir para o carro, que eu abri o carro, eu lembro como se fosse hoje, o carro cheio de pena de galinha, Rafael.
do trabalho que ele tinha feito. Eu falei, Jesus, eu não vou mais tolerar, agora acabou. Cheguei no meu limite. Quando eu chegar do trabalho hoje em casa, eu vou catar as minhas coisas e eu vou embora. Eu não vou deixar ele, não vou falar nada, eu não vou brigar. Eu vou embora para casa dos meus pais. Eu não preciso passar por isso. Quando eu voltei do trabalho, que eu cheguei em casa, a casa estava toda arrumada. Eu já achei aquilo muito estranho, né? Falei, meu Deus. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu olhei a casa toda arrumada, já achei aquilo meio estranho, que eu fui falar com ele, tudo bem, amor? Sabe quando você tá pronta para uma guerra e a pessoa vem com a bandeira branca? Aí eu falei, tudo bem, ele tem culto na sua igreja hoje? Aí eu falei assim, ué, tem. Aí ele falou assim, hoje eu vou com você. Aí nesse dia ele foi. Aí assistiu o culto todo. E é até engraçado que nesse dia, né, ele é funkeiro, né? Então andava igual um funkeiro. Aí ele foi com um cordãozão assim, grossão, com um tigre de pingente enorme. E aí ele entra de camiseta dentro da igreja, sabe? E senta na frente, assim, do pastor da igreja e da pastora. E aí eu fiquei olhando e falei, ai, Jesus, que vergonha ele com essa roupa dentro da igreja. Mas, enfim, tá aqui, não vou falar nada, né? Tem hora que a gente tem que ficar na guerra em silêncio. E aí pregou a palavra e tal, ele gostou. Eu falei, gostou, amor? Gostei, foi uma benção e tal. E aí passou, não foi mais, sabe, Rafael? Não foi mais. Naquele dia que eu tinha decidido separar, não foi o dia da separação. E aí passou um tempo, aí anunciaram que ia um cara que era muito usado em profecia lá na igreja. Aí nesse dia eu falei, cara, eu vou chamar o Gustavo para ir, vou pedir para ele ir nesse dia, porque é a última chance que eu vou dar para nós. Chega, não dá mais para mim. Se ele não for nesse dia, eu vou separar. E aí nesse dia eu falei, amor, vai ter um culto especial lá na igreja e tal. Queria te pedir para você ir comigo. Eu quase não te peço nada, mas nesse dia eu queria te pedir para você ir. Ele, tá bom, eu vou. Alguma coisa ali já estava acontecendo com ele, né? Alguma coisa estava acontecendo. Eu não sabia o quê, mas assim, era uma incógnita. Sim, sim. Sabe? Alguma coisa estava acontecendo que ele já estava mais suscetível a pisar na igreja. Antes nem isso. Entendi. Nem isso. Depois ele vai contar aí como que foi a história dele ele vai vir aqui, né? Na Macumba. Ele vem, sim. Ele vem aqui contar essa história. Eu nem vou perguntar muito da parte dele, para deixar curioso lá. Porque nesse caso aí, ele foi. Aí nesse dia ele falou, tá, eu vou. Eu lembro que era uma terça-feira. Aí a gente se arrumando para ir para a igreja. Oração e jejum. Aí ele chegou na igreja. Quando a gente sentou, ele gostava de sentar na frente, assim, do altar. Se fosse cadeira de pastor, ele não estava nem aí, porque ele sentava lá na frente. Sentava, ele era